Neste momento, então, vamos ver um pouquinho sobre a questão da Constituição Federal de 1988, que evidentemente contribuiu bastante com relação a esse processo orçamentário. Então, observem, pessoal, que seria praticamente impossível que nós continuássemos a falar a respeito dessa questão de afro, sem citar os princípios básicos, basilares, fundamentais, que justamente é a Constituição. Você observe que nós temos, por exemplo, a questão que todo mundo já aprendeu, né? Você está estudando Constituição, é impossível que você não lembre dessa palavrinha mágica chamada LIMP, que significa o quê? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E falando desse primeiro tópico, que é justamente a legalidade, é tudo aquilo que é legal. Eu faço ou deixo de fazer em função da lei. Isso é uma característica do serviço público. É claro que no serviço privado, a gente pode imaginar o seguinte, um indivíduo que está no privado, se ele deixa de fazer alguma coisa não prevista em lei, não estará cometendo, assim, nenhum grande crime, vamos colocar dessa forma, né? Não pensemos exatamente dessa linha. Mas no serviço público, não. Aí ele tem uma falta, sim, porque ele está fazendo ou deixando de fazer, ele estará descumprindo o princípio da legalidade. E a impessoalidade? Olha, sempre agir em prol da coletividade. É bem verdade que, nesse momento, as nossas contribuições políticas, ou seja, dos nossos políticos, contribuem para os dois lados, tanto para o lado negativo, como para o lado positivo. Tem algumas pessoas que realmente são exemplos, outras é bem melhor esquecer, não é verdade? Moralidade, princípios éticos, né? Aí vem a Lei 1171/94, né? São os princípios morais e éticos do serviço público. A questão da publicidade. Todos os atos devem ser publicados. Aliás, curiosidade muito interessante, lei de responsabilidade fiscal, que nós vamos falar lá no final, de 4 em 4 meses o administrador público tem que estar apresentando o seu relatóriozinho, tanto da sua competência em termos de gestão, como também de como esse dinheiro público está sendo aplicado, porque não basta só aplicar, tem que ter competência. Olha o que vem embaixo, gente. Eficiência. Então, eficiência é para quê? É uma boa gestão pública. Isso é fundamental dentro do nosso processo. Tá? E é claro que tem que ser apresentado, como todos nós sabemos, o PPA. PPA, Constituição de 88. LDO, Constituição de 88. O que já vinha? Orçamento anual. O que é o PPA, professor? Planejamento estratégico. Lei de diretrizes orçamentárias. É o ciclo orçamentário. Vai desde a elaboração, aprovação, execução, controle e avaliação. E a lei orçamentária nominal, o que significa, professor? Significa exatamente o processo de execução. Quando é que tem que ser apresentada? Bom, o PPA nós temos até o final de agosto para apresentar, e isso já no primeiro ano de mandato. Temos que lembrar que o PPA são 4 anos, 3 anos do seu mandato e 1 ano do mandato subsequente. 48 meses, tá certo? E a lei de diretrizes orçamentárias? Essas duas, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, elas são anuais. Porém, temos que lembrar um detalhe. Por exemplo, até o dia 15 de abril tem que ser apresentada a LDO para ser votada até o meio do ano. E a lei orçamentária? Ela está em agosto e tem que ser votada até o final do ano. E depois de votada, ela ainda vai para a sanção do presidente, que se não sancionar, retorna então ao legislativo, que ainda ganha mais 30 dias para analisar o processo. Então a gente tem que estar bem ligado com relação a isso, tá certo? Vamos ler, hein, gente? Vamos ler. Artigo 70 fala sobre o controle externo. Evidentemente, nós temos aí como competente o legislativo, ele também vai fazer o quê, gente? A fiscalização. Lembram lá das perguntinhas? Legislativo mais o TCU, tá certo? Ele tem o seu esqueminha? Claro que tem, porque nós temos, por exemplo, o CIAF, o CIDOR e o SISCOM. O CIAF, que é para o executivo, tá certo? O CIDOR, né, que são justamente os dados orçamentários que vai ser mostrado para o legislativo, e nós temos também essa questão do SISCOM, que é o sistema contábil. Então, o CIAF, Sistema de Administração Financeira, o CIDOR, Sistema de Dados Orçamentários. O Sistema de Administração Financeira é para a administração direta e administração
indireta, o legislativo fica com o SIDO, Sistema de Dados Orçamentários, e o SICOM que vai fazer o registro de débitos e créditos, ok? Então, todo mundo tem que ter esse controle, tem que ter bem claro. A questão do que, gente? Da publicidade, está lembrado disso? E para quê? O que eu vou analisar com esse artigo 70? Eu vou analisar a questão da legalidade, está legal, está dentro daquilo que a gente espera, economicidade e legitimidade. Está sendo econômico? Está sendo legítimo? Atentem-se a isso. Acompanhem com detalhe isso. E nós vamos continuar evoluindo muito dentro desse processo e aprendendo junto. Ok? Vamos continuar juntos, hein?